E aí, galera, tudo bem? Professor Manuel Júnior, da equipe de Biologia do Colégio Equação Certa. Vamos comentar mais uma questão do nosso simulado. Anote aí, procure aí na sua prova, questão de número 130. Essa questão 130 é uma questão de embriologia das células-troncos e ela está na competência 4, habilidade 14. Vamos para ela. O sangue do cordão umbilical e placentário, assim como a medula óssea, é rico em células-troncos hematopoéticas e tem sido utilizado para tratar pacientes com doenças hematológicas como, por exemplo, o câncer das células sanguíneas. O uso das células-troncos do próprio paciente tem como vantagem. Gente, as células-troncos embrionárias, elas são classificadas basicamente em 3 tipos. As células totipotentes, que elas ocorrem nas primeiras divisões celulares do embrião, nas primeiras clivagens, até ali, antes do estágio de mórula, e elas são potencialmente, podem originar qualquer tipo de célula, incluindo as células dos anexos embrionários. Depois, quando a gente entra no estágio... Vamos parar, né? Eu derrubei a caneta. Derrubei a caneta aqui sem querer. Vou começar de novo. Pode ir. Tu corta isso aí, né? Corta. Então, a partir do estágio de mórula, e principalmente na blástula, nós temos as células troncos pluripotentes, que são as células mais utilizadas em pesquisa de tratamento com célula-tronco, porque tem um potencial muito grande para produzir todos os tipos de tecido e já não mais produzem as células dos anexos embrionários. A melhor fase de coleta de células-troncos embrionárias para pesquisa, gente, e anotem isso cai muito no Enem, é a fase de blastocisto, é a fase de blástula, tá bom? Mas a nossa questão nos diferencia, ela nos direciona sangue do cordão umbilical e placentário, mas sobretudo o sangue do cordão umbilical. Ele apresenta células oligopotentes, que elas têm a capacidade de formar um grupo mais restrito de tecidos e que está relacionado às células sanguíneas, especificamente às células sanguíneas. O que acontece? Quando você faz a preservação adequada do cordão umbilical da criança, com congelamento, por exemplo, ela fica disponível e preservada para que no futuro, se essa pessoa vier a ter um câncer sanguíneo, um tipo de câncer que afete as suas células sanguíneas, eu vou ter ali disponível células-troncos para que eu possa fazer um transplante dessas células-troncos e regenerar as células que se perderam com o câncer sanguíneo. Qual é a grande vantagem de fazer isso? Ora, aquele cordão umbilical é da própria pessoa. As células dele são células da pessoa, têm o mesmo genoma, a mesma genética. Aquelas células são geneticamente iguais às células que tem no corpo dele. Todas as células do corpo de um indivíduo, elas são geneticamente iguais. Então, no momento que eu faço o uso dessas células-tronco do próprio paciente, a grande vantagem qual é? Eliminar praticamente a zero o risco de rejeição do transplante, porque ele está recebendo células que são dele. Então, o risco de rejeição é imenso. Dizer, aumentar a diferenciação celular? Não, elas vão passar por diferenciação celular no corpo, sim, mas não é esse o caso da vantagem. Aumentar o tempo de tratamento? Isso não é vantagem, o bom é tratar logo, certo? Inserir novos fenótipos nos receptores? Não, essas células vão se diferenciar nas mesmas que já existiam e vão produzir o mesmo tipo de fenótipo, as mesmas características. Diminuir o risco de infecções hospitalares? Aí não, gente, o risco de infecção hospitalar se diminui com medidas de biossegurança do próprio hospital, tá bom? Então, grande abraço, ficamos com a letra C de Colégio Equação Certa. Abraço.